Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro do TaDominado.com. Meu nome é Diego Novaes e você está agora sintonizando uma aula sobre Segunda Guerra Mundial. Sejam bem-vindos e qualquer dúvida que tiver, envie para diegonovaes@tadominado.com que eu irei tirar com muito prazer o mais rápido possível. Vamos lá? Segunda Guerra Mundial. O que causa a Segunda Guerra Mundial? Primeiro nós temos que conhecer a primeira, entender o que aconteceu ali naquele período chamado entre guerras, para chegar aqui nas causas da Segunda Guerra Mundial. Bom, o grande fator que levou a Segunda Guerra Mundial a explodir, a ganhar força como tal, foi a ascensão do nazismo e depois disso a assinatura do Tratado de Versalhes, a qual forçou a Alemanha a assumir toda e qualquer culpa no primeiro conflito mundial, que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, com a ascensão do fascismo e essa revolta devido a essa assinatura obrigada do Tratado de Versalhes, Hitler subiu ao poder depois de uma longa caminhada, inclusive na Primeira Guerra Mundial, onde ele participou como um soldado, e iniciou essa revolução nacional dentro da Alemanha, que até então era responsável pela Primeira Guerra Mundial. E isso fez crescer dentro dos alemães um sentimento de revolta, E Hitler passou a usar essa fragilidade, essa revolta que o povo alemão estava sentindo para conseguir o controle nacional da Alemanha. E antes da guerra, então, houve uma instabilidade política e essa instabilidade política trouxe para dentro do continente europeu uma apreensão muito grande por conta dos líderes políticos, dos líderes nacionais dos países que estavam compondo então o continente europeu naquele momento. Então nós vamos aí a ameaça das democracias ocidentais pela União Soviética. A Alemanha ela se fecha com a Itália e o Japão no Pacto Anti-Comintern, que é um pacto anti-apoio americano, e que tinha como objetivo de impedir o avanço político da União Soviética sobre a Polônia e a Tchecoslováquia, que tinham esse acordo de proteção com a Inglaterra e a França. Então, basicamente, os antecedentes da Segunda Guerra Mundial são os complementos da Primeira e o fim da era denominada período entre guerras. Então, todas essas instabilidades políticas dentro do continente europeu fizeram com que surgisse o estopim da Segunda Guerra Mundial. Mas lembrando que o estopim de tudo foi a fragilidade do povo alemão em querer com a revolta. Hitler acaba usando essa revolta para conseguir unir forças e declara guerra aos países aliados. Então vamos lá? As políticas expansionistas começaram em 1937, com o Japão invadindo a China, no caso aí a região da Manchúria. No ano seguinte, Hitler anexou a Áustria ao território alemão e passou a fazer pressão em cima do governo tcheco da Tchecoslováquia, criando um clima de guerra com a Inglaterra e a França. Isso que foi uma estratégia de mestre, porque Hitler primeiro domina a cidade natal da onde ele vem, o estado natal da onde ele vem, que é Áustria. E com isso ele vai criar um clima entre o governo tcheco e esse clima entre o governo tcheco e a Inglaterra e a França vai dar a abertura para que ele
em 1939, assine um pacto de não agressão contra os russos, porque ele queria o apoio dos russos para conquistar o quê? A Polônia, e os ingleses e franceses deram um ultimato, ou seja, assinaram um tratado dizendo que não era para ele invadir a Polônia. Porém, com o apoio dos russos, Hitler conseguiu, com o apoio dos russos, ele conseguiu invadir a Polônia e deu então o início à Segunda Grande Guerra. Ou seja, o início da Segunda Grande Guerra começa com a recusa das forças alemãs de não invadir a Polônia. E com isso, nos 2 anos seguintes, as potências fascistas que estavam na Itália e as potências nazistas ditaram o ritmo da guerra. Ou seja, de 1940 até 1941, 44, Hitler tomou a frente da sua... 1940 a 1941, Hitler tomou a frente, porém sempre com cautela até o momento. E aí Hitler decide invadir a Dinamarca e a Noruega em abril de 1940. A Holanda e a Bélgica no mesmo ano, mas no mês de maio. Foi também nesse mês que as tropas alemãs entraram na França, e em 3 semanas o exército francês caiu. Foi nesse momento que Hitler tomou por si a França e começou a expandir todo o território alemão. Um pouco antes da derrota da França, a Itália entra na guerra, tá? Um pouco antes da derrota da França, a Itália entra na guerra. E quando ela entra na guerra, no dia 10 de junho, Benedetto Mussolini se juntou a Hitler. Então eles assinam um pacto de união e começam uma ofensiva com o norte da África e na região dos Balcãs. Esses conflitos de atacarem o norte da África e a região da Inglaterra faz com que todas as potências alemãs todas as potências europeias, estejam mais aptas à defesa. E foi nesse momento que todas as tropas alemãs europeias entram em conflito e cada um fica na espreita esperando o momento certo de atacar. Então todo esse conjunto, ele expande primeiro o seu território, ele consegue fortalecer o seu território para depois começar a atacar os seus inimigos, que nesse caso era a Inglaterra, os Estados Unidos e a Rússia, que até então era um aliado do próprio Hitler. E aí nesse momento Londres é constantemente bombardeada, e a ilha está cercada por submarinos. Mas a maior vitória inglesa foi conseguir manter pontos estratégicos como a ilha de Malta, que iria ser decisiva para uma contraofensiva. Ou seja, a Alemanha consegue cercar e bombardear toda a região de Londres. Porém, Londres, a Inglaterra, consegue um ponto forte, que é a estratégia, e através de uma ilha chamada Malta, eles conseguem dar uma contraofensiva à Alemanha. E foi no ano de 1941 que as tropas alemãs quebraram o pacto de não agressão e deram início à invasão à Rússia. E a partir daí a situação de Hitler começou a mudar, porque no mesmo ano o Japão atacou os Estados Unidos, e quando o Japão ataca os Estados Unidos, avançando contra a base de Pearl Harbor, a oposição americana entra com toda a força na Segunda Guerra Mundial. E nesse momento os Estados Unidos passam a apoiar o conflito, dando forças à Inglaterra, e a todos os países aliados, inclusive
à União Soviética, que se unem e fazem uma aliança com os Estados Unidos. Diante disso, os aliados passaram a contra-atacar em 3 frentes. A primeira frente é colocar os americanos com seus fuzileiros navais atacarem o Japão no Pacífico. No norte da África tinha a Inglaterra junto com os Estados Unidos, através dos generais Montgomery e Eisenhower, que expulsaram os italianos e os Afrika Korps, que era uma espécie de grupo revolucionário da África. Já na Itália, Montgomery e o general Patton invadiram a Sicília. Quando acontece essa invasão na Sicília, é que começa o enfraquecimento do fascismo na Itália. E isso é o início da derrota desse fascismo, que é uma política autoritária perante aos outros países que estavam em guerra. Um ano depois, Mussolini seria capturado e fuzilado então pelas tropas aliadas. Uma invasão da Europa pela Itália não seria possível, pois, como estou dizendo, a região da Itália estava liquidada, estava devastada por conta do regime fascista ter cessado, ter quebrado. E já que não era possível, o norte do país estava cercado pelos Alpes, que dificultariam, e muito dificultaram mesmo, a mobilidade das tropas. Além disso, era necessário também a Rússia ajudar, era necessário que a Rússia não enfrentasse sozinha a grande força, a grande tropa alemã. Mas houve, porém, um acontecimento que auxiliou em muito a Rússia nessa batalha. Ela está localizada no ponto estratégico do globo, onde Hitler cometeu o mesmo erro que Napoleão Bonaparte cometeu. Mandou as tropas marcharem pelos montes russos, onde muitos morreram congelados, devido às fortes tempestades e nevascas que lá tinham. E aí a Rússia acabou se saindo na frente e os alemães perderam esse grande ataque que não teve muito sucesso para eles. E aí, em 1944 aconteceu a Operação Hochlord, ou chamado Dia D, a operação onde os americanos determinaram enviar suas tropas para todos os tipos de países que estavam em conflito a favor do nazismo. Então, os americanos enviam as tropas para todos os países que estão a favor do nazismo, e esse dia D é o chamado dia D porque os alemães não esperavam uma ofensiva e os Estados Unidos ele ataca sem avisar, lógico. E logo em seguida foi iniciada uma marcha para tomar Berlim, A marcha ela foi comandada pelos britânicos e junto com os americanos. Enquanto, quando chegou em abril de 45, o exército russo toma Berlim, Hitler se suicida e ao lado de sua mulher Eva Braun. Bom, tudo isso para falar que aconteceu o seguinte: Hitler se sente ofendido com a vitória dos aliados na Primeira Guerra Mundial, onde eles fazem com que a Alemanha assuma total autoridade, total responsabilidade pelo acontecido, que é a execução da guerra. Com isso ele vai
ampliando seu poder nazista, né, conquistando as regiões ali da França, da Prússia, da Polônia, vai conseguindo expandir o seu poder, se aliando com a Rússia e logo em seguida tentando invadir a Rússia também. Mas aí entra no combate os Estados Unidos, que vem, da mesma forma que a primeira, auxiliar os países que estão aliados para derrotar o chamado Força do Eixo, que são os países que estão aliados a Hitler, que nesse caso aí vai entrar a Alemanha, o Japão, temos também a Itália durante um período, depois ela decide virar o jogo e passar a apoiar os Estados Unidos, que são os aliados, e por fim chegamos à conclusão de que, por mais de que teria toda a Alemanha, todos os países que ele colonizou, que ele conquistou, que ele impulsionou aí a cultura, ele não conseguiu, justamente por conta da fragilidade econômica que o país tinha. E nisso os Estados Unidos passou à frente novamente, junto com o apoio das forças britânicas, e decidem colocá-lo no seu devido lugar, onde as forças americanas, junto com as forças inglesas, elas invadem as regiões que estão, como eu posso falar, que estão apoiando o nazismo. E aí, em 1945, Hitler se suicida, de acordo com a história, mas eu acredito que ele não tenha se suicidado, né? Mas vamos lá. E ao lado de sua mulher, Eva Braun. E no dia 2 de setembro do mesmo ano que Hitler morreu, o último membro do eixo se rende aos Estados Unidos, após lançarem o que? As famosas bombas nucleares, as famosas bombas atômicas, que aí dá como resultado mais de 50 milhões de mortos, tá? E essas bombas, elas foram jogadas na cidade de Hiroshima e Nagasaki, e na primeira cidade foi totalmente devastada, na segunda ainda ficou uma parte da cidade sem tanto estrago, né? E com isso, moral da história, a Segunda Guerra termina, né? E aí dá-se ao início a uma nova história, e essa nova história vai ser escrita ainda pelos Estados Unidos, apesar que de um lado vamos ter a Rússia, a União Soviética combatendo esse ideal americano, e chegamos onde nós estamos, né? Com a criação da ONU, até chegarmos aqui no ano de 2015 e vendo aí a grande influência que os Estados Unidos têm perante a nação mundo, a nação mundial. Aí ficam as dicas de onde eu peguei esses conteúdos da aula de hoje. Qualquer dúvida sobre esta aula, você pode mandar um e-mail que eu vou responder, vou tirar suas dúvidas, vou encaminhar mais materiais para que vocês possam estudar. E até a próxima aula, se Deus quiser. Espero você. Tchau.